Hoje eu vou falar sobre como saber se estamos avançando na nossa prática de yoga. Eu sei que isso é uma dúvida de vários alunos e eu sei que também muitas vezes a gente confunde, o nosso avanço na prática de yoga com o avanço na sequência de posturas. E não tem nada a ver, O fato de você estar fazendo uma sequência longa ou fazendo posturas mais complexas não quer dizer que você esteja avançando na sua prática de yoga. Existem pessoas que têm grandes realizações apenas com as sequências fundamentais, com a saudação A e B. Então, o nível de complexidade da postura ou a quantidade de posturas não quer dizer sobre o seu avanço na prática. As posturas, elas são fundamentais, é através delas que a gente consegue utilizar o nosso corpo para que a gente possa acessar camadas profundas, acessar o nosso corpo espiritual. Elas são fundamentais nesse processo, mas não é ela que dita o nosso avanço, na prática de yoga. Então, o praticante, ele é considerado que ele está avançando no seu sadhana, na sua prática, quando ele consegue se conhecer, se reconhecer, se ouvir. Então, quando você olha lá para trás, quando você começou a sua prática de yoga e você olha para hoje, você se olha hoje, você consegue ver, coisas em você que antes você não via, Você consegue hoje se atender de uma forma que antes você não se atendia. Então, isso é considerado um avanço na prática de yoga. Você conseguiu mudar alguns padrões de comportamento que você sabe que são nocivos para a sua saúde, Você consegue não se identificar com os seus pensamentos. A nossa mente, ela está o tempo inteiro produzindo muita coisa. E criar essa distância dos nossos pensamentos, conseguir observar de fora o que está acontecendo é um grande avanço para quem está praticando yoga. Então, você consegue não se identificar com esses pensamentos, você consegue mudar, a partir da não identificação desses pensamentos, você consegue mudar os padrões de pensamentos que são nocivos para a sua saúde. Junto com esses padrões de pensamento, a gente muda padrões de comportamento. Então, isso é considerado um avanço na prática de yoga. A sua rotina, você consegue enxergar que adaptações foram feitas de forma orgânica e que hoje essas adaptações te trazem muito mais bem-estar, saúde, disposição e energia. Então, isso é avançar na prática de yoga. A sua relação com a comida, a sua relação com as pessoas, Como anda essa relação com as pessoas? Você consegue se ver de forma mais amorosa, se relacionando com mais compaixão, Olhando mais para o próximo, conseguindo se colocar no lugar do próximo, Sendo mais empático com o próximo. Então, são esses fatores que nos cercam, A relação com o trabalho. Então, são todos os fatores que nos cercam, que cercam a nossa rotina e o nosso dia a dia, que vão falar sobre o nosso avanço na prática de yoga. Então, o ideal, a gente medir o nosso progresso sempre pela nossa qualidade de vida, porque o nosso corpo físico, ele é muito instável, ele nos dá muitas chances e oportunidades de fazer mudanças positivas, Ele fala com a gente o tempo inteiro sobre coisas que não estão bem para que a gente possa fazer as modificações, mas medir o nosso progresso a partir da performance ou do corpo físico não é o correto e nem é o justo com a gente, Se a gente pensar numa escala de longevidade, por exemplo, A gente está sempre ali ganhando, perdendo um pouco de tempo e ganhando um pouco mais de idade. E é natural que com esse tempo o nosso corpo sofra alguns desgastes, E com o tempo a nossa performance, ela vai mudar, A performance relacionada à prática é algo que acontece a partir da nossa disciplina, Então, se somos disciplinados e comprometidos com a nossa prática, a performance é algo que vai acontecer de forma natural. E também a partir dos nossos hábitos. Então, se a gente cuida, do nosso sono, da nossa alimentação,
daquilo que faz a nossa rotina, a nossa performance ela vai ser beneficiada a partir disso, né? Mas não é o ideal que a gente meça o nosso avanço a partir dessa performance, uma vez que ela sofre influência de todas as formas, né? Então, quem pratica todos os dias, por exemplo, já consegue observar que cada dia, mesmo a gente tendo uma sequência fixa de posturas, a cada dia o nosso corpo ele tá de uma forma. Então, são altos e baixos que acontecem e que são necessários para que a gente consiga ir aprendendo, né, sobre o nosso corpo, sobre a nossa rotina, sobre onde a gente pode melhorar, sobre as mudanças que a gente fez que são positivas, mas não é algo que seja estável ou permanente, né? Não é uma constante onde a gente vai estar sempre subindo, né? Sempre vamos ter os momentos de altos e baixos, considerando aí o nosso corpo físico. Então, o ideal e o correto, na realidade, é que a gente passe a medir o nosso avanço na prática a partir da nossa qualidade de vida, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da qualidade das nossas relações, da nossa disposição e bem-estar, da nossa energia, dos nossos sentimentos, né? Da qualidade ali das nossas emoções, já que elas influenciam muito no nosso dia a dia. Então, essa é a forma correta, o nosso ponto de visão para que a gente consiga mensurar o nosso avanço na prática. Se a gente pegar, né, o que falam os textos e os mantras a respeito da prática de yoga, né, eles sempre falam que a prática, o avanço na prática de yoga é o que nos permite viver uma vida livre de condicionamentos, né, é o que nos permite enxergar as nossas qualidades, mas também as nossas sombras, né, para que a gente possa se distanciar desses padrões e conseguir viver uma vida longe desses condicionamentos. No último workshop, o Léo Castro, eu estive com ele no último final de semana em Belo Horizonte e ele trouxe um mantra que falava sobre isso e que também falava que o yogi é aquele que tem uma língua que consegue proferir palavras doces, né? Não é, e proferir palavras doces não quer dizer que você não coloque limites, né? Que você não fale a verdade, mas que você consegue se expressar de uma forma onde você consiga não agredir o outro, não ferir o outro, né? Então, isso sim é um avanço, né, na prática de yoga. A nossa conexão com Deus, como anda essa conexão, né, com a espiritualidade, com Deus? Quanto mais a gente consegue sentir, né, essa energia dentro de nós, essa energia pulsando aí na nossa vida e no nosso corpo, mais a gente está avançando na prática de yoga. Nos textos, né, tradicionais, nenhum deles falam sobre o avanço da sequência de posturas, né? Eles falam que um yogi avançado é aquele que consegue sentar e meditar por longas horas e controlar o seu prana, né? O prana é a nossa energia vital e esse prana ele é mensurado a partir das trocas, né? Então a todo momento a gente está trocando energia, a gente está recebendo, a gente está doando. Nesse vídeo, por exemplo, eu estou doando energia, está tendo uma troca de energia aqui. Então, o yoga é aquele que consegue controlar o próprio prana, né? E com isso ele controla a sua longevidade. Então, isso é uma prática de yoga avançada. Então, fica aqui pra gente essa reflexão, para todas as vezes quando a gente se questionar, né, a respeito da sequência de posturas, a respeito do avanço, né, se estamos ou não avançando na nossa prática de yoga, que a gente possa se lembrar, né, de olhar para a nossa qualidade de vida, para as nossas emoções, para a nossa mente, para a nossa saúde, para a nossa realização, né, para a nossa conexão. Então, isso sim serão os nossos parâmetros, né, para a gente saber se a gente está avançando aí na nossa prática de yoga.